São 11 horas e 43 minutos, 11h43, e nessa pegada por aqui falando de Campeonato Catarinense, a CBN Joinville recebe nesse momento aqui nos estúdios da CBN o professor Júlio César Nunes, né, para bater um papo com a gente por aqui ao vivo na CBN Joinville, nessa reta final de preparação há 5 dias aí da estreia no Campeonato Catarinense. Professor, bom dia, bem-vindo aqui à CBN Joinville, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da CBN, é sempre um prazer estar participando com vocês aqui e falando de futebol. Primeira coisa, professor, está há poucos dias aí na cidade, bem ambientado, já se sentindo em casa em Joinville? Cidade boa, me sentindo bem, feliz, né, motivado para esse desafio. A gente sabe da responsabilidade grande que a gente tem frente a uma camisa pesada que é do Joinville, mas também, por outro lado, estamos muito confiantes com o trabalho que vem sendo realizado, uma pré-temporada muito boa. E eu acredito que a gente vai fazer um grande campeonato aí catarinense. É isso. E falando um pouquinho dessa preparação, né? A gente está conversando por aqui com o Júlio César Nunes, falamos um pouco desse retrospecto, né, Júlio? Agora há pouco, 3 jogos treinos realizados, 1 vitória, 2 empates. Na sua visão, né, de comandante aí, como é que tá? Como é que chega esse Joinville? Ainda tem algumas sessões de treinamento até a estreia de sábado, mas como é que chega esse Joinville já para o primeiro desafio diante do Camboriú? Primeiramente um desafio, né? Montar uma equipe do zero, né? Nós tivemos, acredito que uma boa montagem, um elenco muito forte dentro das possibilidades financeiras que o clube nos ofereceu. Montamos um grupo homogêneo, onde nós temos aí opções em todas as posições, 2 por posição. Isso nos dá uma segurança, uma confiança, e principalmente que os atletas compraram a ideia, né, na pré-temporada. A gente conseguiu preparar eles bem em todos os aspectos, né, físico, técnico, tático e mental. Passo a passo, dentro de um planejamento, de uma ideia de modelo de jogo, optamos por fazer testes fortes, né, com 3 adversários aí que nos deram dificuldades. Muito mais do que resultado, a gente estava muito atento a desempenho, e acho que isso a equipe mostrou uma crescente de desempenho comparado ao jogo do Operário, depois Rio Branco e já nesse do Atlético. Então mostrou muita personalidade, uma equipe que vai ter um equilíbrio, né, em todos os momentos do jogo, o momento defensivo, o momento ofensivo. Então eu acredito aí que a gente chega forte, vai ser um jogo difícil, a gente espera um campeonato duro, um campeonato muito parelho, tem sido assim o campeonato catarinense, mas a gente está muito confiante aí com a equipe que a gente montou. Equipe que você ajudou a montar também, né, chegou praticamente no início desse processo, são 21 jogadores contratados, mais 9 jogadores que vêm das categorias de base, e por você ter tido essa liberdade de poder, né, dar aquele aval junto com a diretoria de futebol, junto com o Montoro, para a montagem desse elenco, te dá uma segurança maior também para saber o que fazer com essa equipe em mãos, já que todo mundo passou pelo teu crivo também? É importante, né, um trabalho em conjunto com o executivo, com o analista de desempenho, para minimizar os erros, né, como a gente tinha uma folha baixa, um valor pequeno para investir, a gente procurou tentar fazer uma varredura, né, minuciosa, e trazer jogadores que se encaixassem no modelo de jogo também. A ideia é que a gente tenha uma equipe vertical, uma equipe com imposição física. Hoje a gente tem uma boa estatura, tendo porte físico também dos jogadores, mas é uma equipe que também está mostrando qualidade nesses amistosos, que vai jogar também, vai ter uma posse com progressão, buscando sempre o gol. Então eu acredito que competitividade não vai faltar, e entrega nos jogos para honrar a camisa do Joinville, que é o que o torcedor mais quer. Geralmente, né, Júlio, só rapidinho antes, Israel, quando você tem uma equipe com um orçamento um pouco menor, um investimento um pouquinho menor, é natural que jogue de forma um pouquinho mais reativa, esperando, jogando para uma bola, no contra-ataque. O Joinville não deve jogar dessa forma no todo do estadual, no Campeonato Catarinense esse ano. Eu acredito que talvez seja uma tônica, pelo que a gente está estudando dos adversários, um campeonato onde vai ter equipes sólidas defensivamente. A gente já tem estudado as outras equipes e percebido que esse é um modelo das principais, da maioria, das equipes. Porém, a gente precisa ter uma estratégia jogo a jogo. Por que jogo a jogo? A gente vai jogar um torneio. São 11 finais. E a gente precisa entender o que o jogo está pedindo, jogar o jogo. A gente precisa jogar como se fosse uma final para vencer a partida. Se daqui a pouco você, durante a partida, vai ter que mudar um pouco a estratégia, mudar um pouco a forma de jogar, a gente tem peças e variações que a gente tem treinado para acontecer isso durante a partida. Júlio, nesse aspecto de jogo a jogo, pensando já na estreia contra o Camboriú, existe a possibilidade de jogar com 2 atacantes
mais fixos na área, por exemplo, o Hernan e Robson, os dois titulares desde o início, para campo pequeno, né, muita bola na área, e são dois jogadores com características ofensivas, principalmente na bola aérea, né? A gente tem testado todas as possibilidades, né? Até para se o jogo acontecer de permitir que isso aconteça, a gente ter essa carta na manga. Num geral, a gente tem boas peças, né? Não só de 9, como você citou, mas de beiradas, né? Beiradas com diferentes características também. Então, a gente está treinando variações, a gente já sabe muito bem como o Camboriú joga, qual que é a ideia de jogo do treinador do Camboriú, a gente tem estudado, como eles estudaram também, com certeza, o Joinville. Então, é um jogo de xadrez, é um jogo de detalhe, onde a gente vai ter que com muita atenção, mas também com coragem para agredir o adversário ofensivamente e buscar sempre a vitória. A gente está conversando aqui na CBN com o Júlio César Nunes, treinador do Joinville, às vésperas aí, né? Faltando poucos dias para a estreia no Campeonato Catarinense. Júlio, a gente sabe que o Joinville, desde a temporada passada, tem uma pressão enorme aí, né? E vale sempre destacar por aqui, né? Uma pressão que não é do atual grupo de jogadores, da comissão técnica, mas uma pressão que foi colocada em cima desse elenco, muito por conta daquilo que não foi alcançado nas últimas temporadas, né? A gente está falando por aqui do objetivo que é a vaga na Série D. Como é que você tem trabalhado isso, primeiro na tua cabeça, na tua comissão, e também passando essa responsabilidade para os jogadores, para isso não pesar além da conta, mas também deles entenderem, ó, a gente está com uma camisa pesada aqui, em Santa Catarina e tudo mais, e a gente precisa dar essa resposta para chegar no Brasileiro. Como é que tem sido esse trabalho também para além da parte tática, Júlio? A gente tenta não trazer isso, né? Colocar como é um grupo novo, é uma nova etapa, uma nova diretoria, esse é um novo trabalho. Porém, a gente sabe, né? E os jogadores entendem e sabem que o torcedor está machucado, que a cidade está sedenta, né, de resultados, está com uma expectativa muito grande de ver a equipe em campo. Haja visto, o que a gente fez? Trouxe jogadores experientes, lá na montagem já pensamos nisso, com personalidade para sustentar essa pressão. Então, hoje a gente tem vários líderes dentro do elenco que conseguem blindar isso e dar essa sustentação aos mais jovens. Então, além da comissão, da parte da diretoria que vai blindar essa pressão, a gente tem esses jogadores que não vão sentir tanto. Everton Páscoa, Glauco, Robertson, Hernan, Gilberto, jogadores que já têm uma casca, né? E já jogaram em outras equipes com torcida, com pressão, e sabem como lidar com isso. A gente vai procurar sempre blindar, mas a gente sabe da nossa responsabilidade. Está todo mundo sabendo muito assim e ciente de que a gente precisa dar resultado de imediato. Joinville não tem tempo para arrancar mal, a gente precisa fazer as coisas acontecerem e por isso a gente está lidando muito internamente, como cada jogo uma final. Falando em tempo, né, Júlio, o Joinville é o terceiro time com mais títulos estaduais conquistados, só atrás de Figueirense e Avaí aqui no estado, e vamos há 22 anos já, 22 temporadas que está em busca de um título estadual de novo e não consegue desde 2001. É utopia a gente falar que o Joinville tem chances reais de conquistar o caneco esse ano? E mais do que isso, o que você traçou com a diretoria e com os próprios jogadores de objetivo? Assim, o ideal, o alcançável e o sonho. O que dá para falar de objetivo para essa temporada? A gente precisa entender o momento que o Joinville se encontra, né? Então, a gente sabe que hoje o Joinville montou um grupo do zero, né? A gente tem outras equipes de Santa Catarina que talvez não tenham uma camisa pesada como a do Joinville, não tem uma história como a do Joinville, mas tem um trabalho, tem uma sequência. A gente pode citar o próprio Camboriú com um vice-campeonato, a gente tem o Barra, que vem com um trabalho sólido. Então a gente tem o Marcílio, que é o atual campeão da Copa Santa Catarina. Então a gente precisa entender esse contexto e se situar e saber que a gente tem um primeiro objetivo, que é recolocar o Joinville no cenário nacional. Essa vaga da Série D é muito importante para o clube. Então a gente está trabalhando isso passo a passo. Claro que a gente sempre entra pensando em vitórias, pensando em ganhar todos os jogos. A gente sabe da dificuldade do campeonato, né? A gente vai entrar sempre buscando a vitória. Não tem como você dizer que não. Jogo a jogo você vai buscar a vitória. A gente sabe que o campeonato é muito parelho, também pode proporcionar algumas surpresas, como o próprio Camboriú ano passado. Então a gente vai passo a passo. Vamos sentindo o campeonato, vamos sentindo o que a equipe vai produzir, mas sempre pensando em vitórias. E o Campeonato Catarinense, né? O que você já conseguiu estudar, observar do estadual em si? Porque é uma novidade para ti também, né?
É um campeonato muito atrativo, muito parelho, né? A gente sabe que tem equipes aí, como eu falei, que não tem tanta expressão, mas que chegam. No interior é muito forte, no interior forte. Então, hoje não dá para se dizer que tem uma ou duas candidatas a chegar, são várias, né? E algumas podem até surpreender. Então, eu acredito que vai ser um campeonato jogo a jogo, muito duro, mas a gente está confiante pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo e principalmente pelos atletas terem comprado a ideia e estarem muito responsáveis, assim, sabendo da responsabilidade que se tem e do tamanho, né, do que esse campeonato importa para a história, para o momento do Joinville. Ô, Júlio, tá falando muito do jogo a jogo, né? Por exemplo, e a gente tem que trabalhar com vários cenários. Por exemplo, a estreia lá contra o Camboriú deu tudo errado, perdeu. Como chegar no vestiário? Não, calma, gente, calma, vamos trabalhar. Tem o Marcelo Dias quarta-feira aqui, depois tem o Figueirense fora. É difícil, né? É o desafio do gestor, do treinador, né? De conseguir deixar esse ambiente tranquilo, com confiança. Eu acredito muito na preparação. Quanto mais você se prepara, mais confiante você fica. Isso a gente sente, né, no grupo, que a gente está com uma confiança bem aflorada, porque a gente se preparou, a gente fez uma pré-temporada muito boa. Mas a gente agora vai ter que fazer acontecer, materializar tudo isso na prática, agora valendo 3 pontos, né, a partir de sábado. Então, a gente sabe que instabilidade vão acontecer, ou no início, ou no meio da competição, e a gente precisa estar muito sólido, muito unido, com vestiário forte, para passar essa instabilidade. E eu acredito, por ter um grupo maduro, ter jogadores experientes, isso também vai ser, talvez, de uma forma mais tranquila, de a gente conseguir sustentar essa instabilidade que pode, né, acontecer durante a competição. Você falou agora há pouco, né, que os jogadores compraram a ideia, né, e tem tido uma boa evolução aí na questão da preparação. É um grupo extremamente renovado, até agora apenas esses 3 treinos realizados. O Joinville vai dessa forma aí para essa estreia do Campeonato Catarinense. Em termos táticos, realmente, né, qual que é a tua avaliação nesse momento do grupo em si? Todo mundo já entendeu bem a tua filosofia de trabalho, a tua maneira de enxergar o jogo, enxergar também as nuances, enfim. Como é que você avalia nesse momento esse entendimento, para além, né, das responsabilidades e tudo mais, mas a forma que o grupo tem recebido também a tua forma de trabalho, Júlio? Não, muito boa, né? Feedback muito positivo do trabalho. Eu sou um treinador também muito aberto a conversar com os atletas, a trocar ideias, né, sobre o jogo, sobre estratégia de jogo. A gente gosta de passar sobre o adversário, deixar aberto para eles opinarem. Isso vai fazendo com que a gente divida a responsabilidade e eles façam parte do processo de construção da estratégia, da ideia de jogo. Eu acredito aí que o entendimento, o treinador sempre gostaria de ter mais pré-temporada, né? Se eu tivesse mais 15 dias para ter mais 1, 2 amistosos, seria perfeito. Talvez o ápice de desempenho vai acontecer durante a competição, 3ª, 4ª rodada, mas preparado a gente está. Posso dizer que a gente está preparado para essa estreia. Variações e algumas coisas que nós já estamos tentando colocar, talvez seja de um entendimento um pouquinho mais difícil, a gente já está colocando, nesse último amistoso, já colocamos em prática, e eles conseguiram desempenhar bem. Agora, claro, um jogo com toda a adrenalina, pressão, jogo oficial, a gente vai só saber na hora que começar a acontecer, e a gente vai necessitar, muitas vezes, não só no intervalo de jogo, mas durante o jogo, mudar uma situação ou outra. Como eu falei, é um jogo de xadrez, e a gente precisa estar muito atento. Mas o que eu posso adiantar é que o cognitivo, né, o intelectual do nosso elenco é muito bom. Você falou algumas vezes já de modelo de jogo, de variáveis, né, variações ao longo do jogo. Esquema de jogo, 4-2-3-1 é a tendência para iniciar o campeonato, não? A gente não se apega muito a sistema, porque o sistema é mais a distribuição em campo, né? O modelo, sim, que é os princípios, que é as ideias, é a forma de jogar, que é o que define uma equipe, né, na minha concepção. E a gente já tem isso bem claro. A gente, inclusive, passa para os atletas, juntamente com o setor de análise, sempre vídeos, né, antes dos treinamentos, passamos no vestiário, fica rodando lá o nosso momento defensivo, as nossas transições, como a gente quer as transições ofensivas e defensivas, a nossa bola parada, que é um outro momento do jogo importante, que eu vejo que muito jogo é decidido em bola parada. Então,
Mais que isso eu não posso abrir aqui também, senão o adversário vai ouvir. Mas dentro da ideia de jogo, o entendimento tá legal. Para fechar da minha parte, Júlio, enxerga algum claro favorito dentro dos adversários que você tem? A gente tem o favoritismo, o atual vice-campeão, Camboriú, na minha opinião, é o favorito, né, para esse jogo. O campeonato, a gente tem investimentos maiores, né, que a gente sabe, folhas maiores, que chegam até o dobro, né, da nossa folha, ou mais. Criciúma, Avaí, Chapecoense, mas a gente vai passo a passo com muita humildade, sabendo também do tamanho da camisa, né, que a gente veste e da responsabilidade que a gente tem em fazer uma grande competição. É isso, esse é o técnico do JEC, Júlio César Nunes, gentilmente nos atendendo aqui na CBN Joinville. 11h59, Júlio, o tempo já passando por aqui. Queria finalizar contigo pedindo para você deixar uma mensagem, né, para o torcedor do Joinville, esse torcedor tão machucado nas últimas temporadas, um torcedor que por vezes até chegou a largar, mas aí a paixão é maior, aí volta e compra a ideia mais uma vez e de novo está renovando as suas esperanças. O que o comandante do Joinville pode dizer nesse momento para esse torcedor? Nós precisamos de você, torcedor. A gente precisa do teu apoio, do teu grito da arquibancada. Esse grupo está trabalhando muito, está se entregando muito, comprou a ideia e sabe da responsabilidade que tem, do tamanho da camisa que está vestindo. Então a gente precisa que vocês nos dê esse voto de confiança, compareçam. Eu sei que já tem um grande número que vai comparecer na estreia lá em Camboriú, e no jogo em casa, mais ainda, a gente fazer o fator local prevalecer. A gente precisa fazer 11 finais, cada jogo uma final, então cada detalhe, cada grito a mais na arquibancada vai fazer diferença. Tenho certeza que se vocês comprarem essa ideia conosco, a gente vai conseguir grandes coisas aí nesse campeonato. Boa, essa é a nossa torcida, a nossa expectativa. Júlio César Nunes. Júlio, obrigado, viu, pela gentileza em atender aqui a CBN. Daqui a pouquinho, inclusive, vai estar aqui com a gente no Jornal do Almoço na tela da NSC TV. Obrigado e bom trabalho, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Valeu, tá aí Júlio César Nunes, comandante do Joinville Esporte Clube, falando ao vivo por aqui na CBN Joinville.